casamento e divórcio. E ao contrário do que eu achei que era um tema, pronto, era um tema assim, que eu ia conseguir preparar rapidamente, levezinho, que eu queria, no fundo, estudar o que é que a doutrina nos dizia sobre isto. E é errado, não é levezinho, não é fácil de estudar, porque a doutrina diz-nos tanto, mas tanto, que o difícil é conseguir quê? Resumir. Eu acho que da próxima vez podia fazer outra palestra, exatamente com este título, que ia falar de coisas completamente diferentes. E há cerca, depois parte 1, 2 e 3, porque há tanto que se pode dizer, por isso, olhem, vai a parte resumida, só a parte resumida. Ora, então eu pensei, começar já a falar do casamento, mas depois vocês sabem que eu tenho uma certa tendência para ir buscar sempre uma parte diferente. E vocês agora vêm e dizem assim, isto é sobre casamento. Casamento? E ela começa ali assim com umas alguinhas verdes. Isto foi o que me disseram lá em casa. Isto, tens a certeza que isto é sobre casamento? E eu disse, tenho. Porque o que é que eu aprendi ao estudar este tema? Aprendi que começou nos primórdios da evolução, como nós aprendemos e a doutrina nos ensina, que há bilhões de anos atrás apareceram o quê? Apareceram as algas verdes. Os primeiros seres unicelulares tinham uma reprodução assexuada, mas depois surgiram a reprodução sexuada e com ela surgiu também o quê? O instinto sexual. É assim, os construtores espirituais que, no fundo, conseguiram regular toda a evolução da vida no nosso planeta, eles foram aperfeiçoando durante milhares e milhares de anos, foram aperfeiçoando os nossos órgãos, foram aperfeiçoando tudo isto que começou nestas pequeninas algas verdes. E o instinto sexual também foi quê? Evoluindo, manifestando-se depois de forma mais intensa aonde? Nos animais já superiores. E qual era o objetivo? O objetivo era, pura e simplesmente, perpetuar o quê? A espécie. A reprodução existia para perpetuar a espécie. Até que, com a evolução, chegamos ao aparecimento de quê? Ao aparecimento do homem, na fase hominal. Porque não nos podemos esquecer que nós fomos todos criados por Deus, simples e ignorantes, todos iguais. E com um processo de evolução ao longo de milhares de anos, acabamos por chegar a quê? À fase hominal, onde todo o magnetismo sexual sofre o quê? Uma ampliação. Porque, no fundo, a reprodução, além de ser indispensável, no fundo ela vai unir os espíritos para quê? Para o aperfeiçoamento do amor. Ora, e no início, enquanto fomos evoluindo, as relações que existiam entre os homens e as mulheres eram guiadas apenas por instinto sexual, numa paixão fugaz, pelo instinto próprio de quê? De reprodução, e não havia nestes relacionamentos nenhum vínculo de quê? De exclusividade de um ser para outro ser, nem sequer um vínculo de responsabilidade, porque o amor traz responsabilidade, traz cuidado,
traz tudo isso. Mas nesta primeira fase isso ainda não existia. À medida que o homem foi evoluindo, reencarnação após reencarnação, como a doutrina nos ensina, passamos de um estado em que o homem eram nómadas, viviam em busca de quê? Do alimento, iam mudando à procura ou da caça, do alimento ou de proteção, para ir para as cavernas, iam mudando, consoante as temperaturas, a disponibilidade desse mesmo alimento, até que começa quê? Começa a estabelecer-se em moradas mais fixas e começa a praticar o quê? A agricultura. E então aí começam a surgir os primeiros quê? Núcleos familiares, mas que a função principal deles acabava por ser quê? Uma função protetora, protegiam-se uns aos outros e eram núcleos de pequenas famílias que trabalhavam todas para a subsistência e a sobrevivência dos seres que participavam nessas relações. Não era propriamente como nós encaramos hoje em dia o núcleo familiar. Mas, à medida que nós vamos caminhando na evolução e no autoconhecimento, começa a partir da união da tribo e da criação da família, vai surgir o quê? Vai surgir o casamento. Portanto, o casamento demorou o quê? Milhares de anos até surgir. É, se calhar, das instituições mais antigas e que se encontra em quê? Em todos os povos. Seja na Europa, seja na Ásia, na África, é uma instituição, o casamento existe em todos os povos e existe também em quê? Em todas as sociedades. E existe já há muitos anos. E quando surgiu, qual era o grande objetivo? Historicamente, ele surgiu para quê? Para promover uma certa estabilidade social. Havia quase que funções. Criar os filhos, transmitir valores do grupo, da sociedade e manutenção dos relacionamentos políticos e financeiros. Todos nós estudamos que os casamentos eram quase que contratos que eram feitos entre famílias. Basta pensarmos nos reis, era ou não era? O rei daqui vai casar com a princesa dali para fazerem laços políticos para sustentar o reino. Ora, nesta primeira fase, havia algum consentimento por parte de quem casava? Não, eram meramente contratos para estabilizar a sociedade. Ainda muitas vezes hoje em dia, e podemos dizer, mas isso era antigamente. Era antigamente? Quantas vezes continuamos a assistir, ainda nos dias de hoje, por motivos financeiros ou de grupos sociais, que há quase que uns casamentos arranjados para promover determinadas famílias, etc. E até cerca do século XI, os casamentos eram quase sempre arranjados pela família dos noivos. Ou seja, os noivos propriamente ditos não tinham nada a dizer em relação ao assunto. Somente a partir de cerca de 1140 é que começou a ser aceite o consentimento
para que esse casamento ocorresse. Mas isto mais aqui na nossa zona, no chamado Ocidente, porque ainda hoje, na parte mais oriental, em África, ainda continuam a existir uniões que são quê? Arranjadas pelas famílias, que têm a ver com culturas diferentes. É assim, não vamos mais longe, mesmo aqui em Portugal, há determinadas comunidades onde os casamentos são quê? Arranjados, combinados logo, desde crianças. Portanto, se é algo que nós temos a ideia de que é muito do passado, muito lá atrás, é assim, ele não é tão atrás assim. Porque muitas vezes, por questões culturais, estas situações ocorrem no nosso dia-a-dia e noutras zonas do planeta são o normal ainda para essas sociedades. Mas realmente cada sociedade, cada cultura tem uma visão sobre o casamento. Mas associado ao casamento está quase sempre associado a quê? Uma religião, um ritual. Tanto que todos nós já vimos casamentos de diferentes religiões, com diferentes quê? Rituais, associados quase sempre quê? Quase sempre a religiões. Há o casamento católico, há o casamento quê? Civil, há o casamento hindu, há o casamento de etnia judaica. É assim, o que não falta é diferentes formas de quê? De casar. Então, o que é que nos diz a doutrina espírita acerca do casamento? E no livro dos Espíritos, na parte das leis morais da lei de reprodução, na questão 695, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Ao que eles responderam que é um progresso na marcha da humanidade. Portanto, casar, dois seres unirem-se, é um progresso para a humanidade. E na questão seguinte, Kardec ainda questionou que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento. Ao que os espíritos responderam: seria uma regressão à vida dos animais. E ainda se comenta nessa mesma questão de que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque vai estabelecer o quê? Solidariedade fraterna, e observa-se entre todos os povos, se bem que em diferentes quê? Condições. Dizem-nos ainda que a abolição do casamento seria mesmo um retorno à infância da humanidade. Ia pôr o homem abaixo de quê? Abaixo até de certos animais. Porque nós sabemos que até no reino animal há animais que acasalam com o mesmo parceiro durante quê? Toda a sua vida. No reino das aves isso é, por exemplo, muito comum. O parceiro com onde eles fizeram o ninho, etc., no ano a seguir continua a ser o quê? Esse mesmo parceiro. Portanto, até nos animais, no reino animal, já existe quase que esse compromisso. E isto é também o que nos diz na questão 696. Então, mais à frente, Kardec questiona ainda: qual das duas, poligamia ou monogamia, é mais conforme
à lei da natureza? E eles respondem-nos que a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Portanto, a própria evolução das sociedades humanas vai levar sempre que à monogamia, a união de sentimentos entre dois seres, dois espíritos, que culminará sempre, penso que não neste nosso planeta, há de culminar o quê? No amor universal, quando nós realmente quê? Nos aperfeiçoarmos e seguirmos as leis de Deus. E no livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, dizem-nos que, exposto aos lances de aventuras poligâmicas, o homem avança de ensinamento em ensinamento para a monogamia, reconhecendo necessidade de segurança e equilíbrio. Isto no que toca quê? Ao amor. No entanto, ainda aí é impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados, que lhe enxameiam o sentimento, reclamando educação e sublimação. Ou seja, ao longo da nossa evolução, nós vamos sentir essa necessidade de quê? Essa necessidade de equilíbrio, de segurança, de confiança, que iremos depositar em alguém ao nosso lado e que nos irá quase que complementar, porque nós somos seres sociais, fomos feitos para viver quê? Em sociedade, e necessitamos do convívio uns com os outros para conseguirmos quê? Evoluir, para conseguirmos ir burilando os nossos defeitos. Não é isolados, sozinhos, que nós vamos aprender aqui. Vamos aprender tolerância, respeito pelo próximo. Temos que aprender a ser quê? Pacientes. Temos que começar a aprender a aceitar o outro como ele é, não como nós queremos que ele seja. E isso às vezes é um dos principais entraves nos relacionamentos. E a sociedade, tal como nós a conhecemos, tem pequenas sociedades no seu interior, que constitui o quê? A família. Núcleos mais pequenos que vão funcionar como a nossa principal escola. É no núcleo familiar que nós vamos, no fundo, exercitar tudo aquilo que necessitamos de aperfeiçoar. E que Deus nos colocou na família certa, com os desafios certos para ultrapassarmos. Por isso, dizem-nos também os espíritos que para uma sociedade ser sadia, necessita que cada família também seja quê? Uma família sadia, com os valores certos, com os sentimentos certos, com os relacionamentos certos. E as famílias começam aonde? Têm o seu início aonde? Todos nós nascemos e temos a nossa família. É ou não é? Podemos dar-nos bem com eles ou dar-nos mal, mas não há aqui ninguém que esteja nesta sala que não tenha quê? Uma família.
todos nós temos uma família. Possamos nós dar-nos com ela ou não, mas temos essa família. E essas famílias começaram aonde? Começaram com o casamento. Alguém se casou e depois tiveram quê? Filhos. Criaram esses filhos, depois esses filhos, quando casam, normalmente o que é que acontece? Saem da casa dos pais, não é? Saem da casa dos pais e vão constituir o quê? A sua família. E vão se interligando várias famílias. E tudo isso tem início o quê? No casamento. E isto foi algo que a mim me surpreendeu muito. Porque eu tinha uma certa tendência aqui a desvalorizar um bocadinho o casamento. Era mais quase que um ritual da sociedade. E à medida que vamos estudando esta doutrina, é assim, as coisas parece que tomam outras proporções. Têm acrescida uma responsabilidade diferente. E o resultado natural do amor acaba por ser o quê? O casamento. E não é meramente um contrato de compromisso jurídico que foi feito entre dois seres, mas é o quê? Um consenso de almas que se unem pelos sentimentos de afeto e de amor para a assistência mútua. Os casamentos são muitas vezes um contrato que espiritual e foram programados no mundo espiritual. E quando nós pensamos nisto, e quem passou, há casamentos que são, todos nós conhecemos, casais que se dão o quê? Lindamente. Que há compreensão, companheirismo, e que a pessoa vê que realmente está ali um casal que vai superando as dificuldades da vida, um ao lado do outro. Há outros casais que nós observamos que estão juntos só por conveniência, outros que estão juntos, mas é como se não estivessem, porque estão quase que isolados. Há casais felizes, há casais menos felizes, há casais infelizes, mas o que esta doutrina nos ensina é que, na realidade, nós estamos a ter aquela vivência que precisamos para a nossa evolução. E estes contratos espirituais, também no livro pelo Espírito André Luiz, ele nos diz no Nosso Lar que os espíritos programam várias reencarnações no mesmo grupo familiar, consanguíneo ou não, para darem quê? Sequência a projetos redentores. Ou seja, há casamentos de curta duração que têm problemas de incompatibilidade dentro do casal, porque estamos numa fase evolutiva, estamos num planeta ainda de quê? De provas e expiações. E a grande maioria das uniões neste planeta onde estamos sujeita-se à lei de causa e efeito, ou seja, estamos a resgatar com todos aqueles seres com quem podemos estar num relacionamento, estamos a resgatar o quê? Algo que tenhamos de reencarnações passadas, ou em expiações ou em provas. E, no fundo, pretendemos com esses relacionamentos resgatar
erros de vidas passadas, para que consigamos o nosso progresso moral. E isto justifica-nos a diversidade de casamentos que nós conhecemos no nosso dia-a-dia. Também, por André Luiz, no livro Missionários da Luz, também nos diz que a comunhão sexual entre criaturas que de facto se candidatam à elevação moral traduz permuta sublime de energias perispirituais, simbolizando um alimento divino para a inteligência e para o coração, força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida interna. Ou seja, reforça que muitas destas uniões foram verdadeiros contratos espirituais, com missões bem definidas para cada um dos envolvidos. E nós sabemos que no início há sempre aquela fase de encantamento, paixão, mas que à medida que os anos passam, essa fase também também vai desaparecendo. E o que é importante é que permaneça depois da vivência do dia-a-dia, dos desafios, das dificuldades a que todos nós estamos sujeitos, que permaneça um laço de afetividade, de amor, de amizade. Porque é nesse compromisso entre esses dois seres que está o resgate que nós teremos que fazer nesta reencarnação. Por isso, a união de sentimentos é realmente o que vai prevalecer, porque é o que vai transmitir as necessidades individuais para cada um de nós. Mas quando reencarnamos, Deus dá-nos a bênção do esquecimento. Não sabemos o que fizemos nas outras reencarnações, que resgates é que temos que vir aprender nesta nova reencarnação. Não sabemos quem é que está ao nosso lado, qual era o relacionamento que tínhamos de vidas passadas. E muitas vezes, esses resgates, a coisa começa a não correr muito bem. E a pessoa afasta-se. Ou seja, vai, no fundo, desistir daquela missão que trazia. E afasta-se, muitas vezes porque quer uma falsa liberdade, outras vezes por comodismo. Não nos podemos esquecer que muitas vezes estamos a adiar compromissos e que em futuras reencarnações iremos voltar a ter que resgatar tudo isso que não resgatamos nesta existência. Agora, mas isso será uma coisa para penalizar? Quer dizer, se eu casei, a coisa não correu bem, separei-me, então agora vou ficar com peso na consciência porque me separei e se calhar deveria ter aguentado? Vamos ver o que é que a doutrina também nos diz sobre isso. A própria ciência do homem, e hoje em dia há muitas terapias terapias de casal, terapeutas, psicólogos. E olhem o que a ciência dos homens nos diz. Antes de continuarmos dentro da doutrina, diz-nos que, e isto foram estudos científicos, o casamento dura quando um admite que o outro tem qualidades e defeitos. Hipótese em que é necessário aprender a renunciar, suportar a existência de sentimentos contraditórios,
tolerar, e que um dos momentos mais marcantes na relação duradoura é aquele em que, conscientemente ou não, o casal abdica do mito do parceiro ideal. Não há parceiro ideal. A vida não é sempre cor-de-rosa, como naqueles filmes que a gente vê, que termina tudo bem e viveram felizes para sempre. O dia a dia, com as suas dificuldades, traz sempre quê? Traz sempre problemas, desafios. E olhem aquelas palavras ali, que é o homem, é a ciência que diz: tolerância, aceitar qualidades e defeitos, sentimentos contraditórios. Não há parceiros ideais, toda a gente tem defeitos, a começar por nós próprios, não é? Não é só o parceiro que tem defeitos. A própria pessoa também tem os seus defeitos. E mesmo a parte da antropologia diz-nos que homens e mulheres são quê? São diferentes. Eles pensam de maneira diferente, reagem de maneiras diferentes, têm diferentes expectativas em relação ao outro. Portanto, sem uma boa dose de compreensão, de respeito e boa vontade, não vai haver nunca nenhuma relação que consiga aguentar o embate do dia a dia e das diferenças entre dois seres. Mas eu já uma vez, ou várias vezes, eu disse: tudo aquilo que a gente quiser perguntar, encontra a resposta aonde? No Livro dos Espíritos. E na questão 697, Kardec questionou: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Ao que os espíritos responderam: é uma lei humana muito contrária à lei de quê? À lei da natureza. Se é uma lei humana, os homens podem quê? Modificar as suas leis. Apenas as leis da natureza são imutáveis, que são as leis de Deus. Portanto, a indissolubilidade do casamento é uma lei que humana, pode ser mudada pelo homem e pela sociedade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, não separareis o que Deus juntou, é muito claro. Imutável, as leis imutáveis só vêm de quem? De Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a quê? A mudança. Portanto, as leis da natureza mantêm-se ao longo dos tempos e em todos os países. As leis do homem é que vão mudando segundo o tempo, segundo o local e o progresso de cada sociedade. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam quê? Absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam com o tempo sofrido quê? Mudanças. E as leis do homem estão sempre a sofrer quê? Mudanças. Vão evoluindo à medida que também nós quê? Evoluímos. E continua a outra lei divina, a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua
dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem 2 e não só um a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. É uma missão de quem? Do casal. Não compete só à mãe, não compete só ao pai. Foi um compromisso assumido no mundo espiritual para criar esses novos seres, os filhos. Portanto, sem qualquer dúvida, o divórcio é uma lei humana que só vem separar legalmente, de acordo com a lei dos homens, o que de facto já estava aqui, separado. Porque se aquela afinidade entre 2 seres realmente existisse, não haveria nunca lugar aqui ao divórcio, porque ia haver a compreensão, a tolerância, etc. Portanto, o divórcio não é contrário à lei de Deus. Não é porque apenas no fundo separa o que já estava separado. Não tem em conta nunca a lei de Deus, a lei do amor. Mas também naquele livro que já falámos atrás nos dizem, partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. E é assim. Então, ficamos outra vez na dúvida. Então, não deve ser facilitado. Então, é mau a pessoa divorciar-se? Não. Muitas vezes a separação até é necessária. Para evitar que quê? Para evitar que aquela experiência a 2 se transforme quê? Numa tragédia e que depois, em vez de virem resolver problemas de vidas anteriores, ainda vêm que comprometer-se mais um com o outro. Por isso, é assim, o que a doutrina nos diz é que muitas vezes essa separação é mesmo necessária. Porquê? É melhor adiar um compromisso do que comprometer-me ainda mais perante as leis de Deus. É melhor eu desisto, nesta reencarnação ainda não consigo, mas não vou agravar a situação. Ponho e salto-me fora e não agravo a situação que já existia. Portanto, estamos num planeta de provas e expiações. O amor ainda não é o principal no nosso planeta. E continuamos a necessitar de quê? De muitas reencarnações para irmos aprendendo todos estes valores de tolerância e aprendermos a viver segundo as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. No livro dos Espíritos, mais à frente, na questão 940, não constitui igualmente fonte de dissabores tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Ao que eles nos respondem que essa é uma das infelicidades de que nós somos muitas vezes a causa principal. O erro é das nossas leis. Alguém julga que Deus obrigue alguém a ficar junto daqueles que nos são antipáticos e nos desagradam? Deus quer a nossa felicidade, quer o nosso bem. Nós é que muitas vezes por orgulho, que é um dos defeitos maiores que temos, é que acabamos por sofrer com orgulho, com o egoísmo. É que nós quase que nos pomos a jeito
de determinadas situações, com as próprias leis do homem. E muito poderíamos ainda dizer sobre este assunto, mas não estendendo muito, o que é que eu aprendi? Porque o que eu vos vou transmitir é aquilo que eu aprendi. Eu aprendi a valorizar o casamento como não valorizava, como sendo algo que no fundo é essencial para a humanidade. É essencial para aprendermos algo sobre nós e aprendermos algo sobre o outro. Corre bem? Nem sempre corre bem. Muitas vezes corre mal. Temos o direito a procurar algo melhor? Temos. Temos o direito a ser felizes. Deus penaliza-nos por isso? Não. Deus é infinitamente bom e justo. Não nos penaliza por nada. Por nada. Erramos, não conseguimos, não faz mal. Para a próxima a gente acerta. Um dia destes a gente acerta. Não estou a dizer que seja já na próxima reencarnação, mas se calhar daqui a umas 30 ou 40 ou 50, a gente se calhar acerta e aprende. Se não nos demos bem com aquela pessoa, houve muito atrito, pronto, algures numa outra reencarnação, ou será filho, ou será pai, ou será mãe, ou será primo ou irmão, o problema que temos com esse espírito vamos ter que o resolver mais cedo ou mais tarde. Por isso, qualquer casamento é assim, teve sempre garantidamente algo de positivo. Porque senão a pessoa também não casava. Passado uns tempos correu mal, paciência. Teve a parte positiva. Uma parte positiva, importantíssima, os filhos. Que muitas vezes, é assim, seria a parte 2, os filhos na questão do divórcio. Porque muitas vezes o que é que acontece? Um divórcio quebra um contrato entre quem? Entre o casal. Não quebra nunca o contrato com quem? Com os filhos. Mas a tendência de nós seres imperfeitos muitas vezes é tornar as crianças joguetes e armas de arremesso para continuar as desavenças entre o casal. E isso aí é que a doutrina nos diz que não. Nunca. Devemos sempre respeitar e aprender a respeitar, mesmo que as coisas tenham corrido mal, acabar a respeitar o outro ser. Lá está. Não podemos querer que os outros sejam como nós queremos que eles fossem. Cada um está no seu estado de evolução, cada um tem o seu percurso evolutivo, o seu desenvolvimento ético, moral, intelectual. Somos todos diferentes. E o mais difícil é aceitarmos essas diferenças e aceitarmos o outro como ele realmente é, com pontos positivos e com pontos negativos como nós. Por isso, no livro Após a Tempestade, a Joana de Ângelis diz-nos: imprescindível que antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quantos filhos que merecem que os pais se imponham em numa união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Portanto, esta daria quase que uma palestra sozinha, a falar dos filhos, porque os filhos são, muitas vezes, um desafio para um casamento.
aos filhos difíceis, aos filhos complicados, aos filhos com problemas. E é um compromisso muitas vezes que foi assumido por nós para acolher aquele ser e ajudá-lo. Por isso, é assim, do que eu aprendi, o casamento é algo com uma dimensão muito maior do que aquela que eu achava, sinceramente. E foi o que eu aprendi disto tudo, e também de muito maior responsabilidade, mas sem culpas, sem dramas. E pronto, e termino